Irmão, se eu não me enganei no vídeo passado, essa é a parte número 7, é o final. Então vocês compreenderam até aqui? Eu sei que no total ficaram 7 partes, ficou grande, mas vai valer a pena. Todos vocês devem assistir o vídeo das 2 casas de Israel. Se já assistiram, esse daqui está sendo suficiente até agora para compreender o poder misterioso de Deus nas Escrituras. Foi mais ou menos esse o título do vídeo, não é? Então vocês devem também anotar alguns pontos importantes. Esse vídeo aqui vai gerar mais algumas mensagens, só que aí vai ser o título do vídeo vai ser outro nome, eu só vou relacionar os vídeos, porque vai gerar outras mensagens. Para concluir, já deu para compreender que os apóstolos e profetas do Novo Testamento pregavam a mensagem das 2 casas de Israel livremente, mas não usaram os termos. Aí eu posso falar de propósito, não, eles não usaram os termos, porque houve uma inspiração do Espírito Santo, ou eu vou ter que compreender que de propósito eles combinaram entre si para não usar os termos, e o objetivo deles era ensinar. Quem está sobre eles e quem tinha planejamentos era o próprio Deus. Vou dar um exemplo e fechar o vídeo. Mais um exemplo e fechar o vídeo. Mais 2 exemplos e fechar o vídeo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você não vai ver o termo chifre pequeno. Aliás, em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver o termo chifre pequeno, a não ser em Apocalipse, que você vai ver palavras exatas com Daniel 7 em relação à besta. Mas o chifre pequeno não vai ter. Certo? Você também não vai ver o apóstolo Paulo citando Isaías capítulo 11, o profeta Isaías, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas ele está citando. Você também não vai ver ele citando o rei da Síria, tipo, e o Senhor matará o rei da Síria com o seu sopro. Mas Deus está falando do rei da Síria ali. Entendeu? Então são mistérios que quando o apóstolo Paulo leu os profetas e foi escrever a carta, é impossível de interpretar que ele estava de propósito ocultando os termos. Porque o que tem na minha mente? Se eu estou escrevendo para a igreja e eu falo para a igreja, vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifesto na sua ocasião própria. E no mesmo contexto eu falo, o Senhor matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. O que tem na minha cabeça? Se não tem nada na sua cabeça, é que falta luz. O que tem na minha cabeça, com certeza, é Isaías, capítulo 11. Quando Paulo está escrevendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, e ele fala, e o Senhor matará o ímpio com o sopro dos seus lábios, logo em seguida vem Cristo e o estabelecimento do seu reino, certo? Em Isaías 11 está a mesma sequência. Vem o estabelecimento do reino, mas só que o ímpio de Isaías 11 é o rei das Sírias em Isaías 10. O capítulo não dividiu a ideia. Parece que dividiu, né, para nossa cabeça, mas não dividiu. O assunto de Isaías 10 é o de Isaías 11. Então, o ímpio é o rei da Síria, de Isaías 10. Afinal, que ímpio seria este, de Isaías 11? Está na sequência, Deus está falando que vai acabar com a Síria. Em Isaías 10, você está vendo ali o tempo do fim. E vem Isaías 11 para mostrar que o Senhor vem, com o sopro dos seus lábios ele mata o ímpio, e pronto. Em Isaías 31, se eu não estou me enganando, vai falar da vinda de Cristo também, Isaías 31, 32, 33, vai falar da vinda de Cristo, e vai falar que o sopro dos seus lábios são chamas de fogo. Ou seja, o apóstolo Paulo viu que o sopro dos lábios do Senhor é fogo. Por isso que ele escreve que vai matar o ímpio, que é o rei da Síria, em Isaías 10. E Paulo tinha outros profetas para mostrar que a Síria estaria de volta no futuro. Então o termo Assíria nem sequer aparece no Novo Testamento falando do reino, do último reino que vai batalhar. Até onde eu sei, até onde as pessoas sabem é Roma. Algumas acham que é Império Otomano. Entendeu? Outras acertam como sendo o islamismo, o Império da Besta. Mas o islamismo também leva outros nomes, como Gog e Magog e a Síria. Então, quando o apóstolo Paulo via a conclusão de uma profecia, o fechamento dela, ele tinha em conta outras. Não tem como fechar em tempos diferentes. O que se conclui é que o Império Romano tinha que cair, tinha que vir ainda um reino no qual iria ser condizente com os pés da estátua, 10 reis,
o tempo do apóstolo Paulo, ele poderia ver claramente que havia um imperador só, e que não tinha duas Romas. Se eram duas pernas de ferro, e ainda tinha só, o Império Romano estava só em um local, tinha que ter uma divisão, e ainda uma subdivisão em 10 reinos. Paulo viu isso. Senão não tem como vir a pedra, não tem como vir Cristo. Os 10 dedos da estátua estão em paralelo com os 10 chifres da besta. Ou seja, o que está detendo o anticristo? Vários pontos de profecias que não se cumpriram. Algumas pessoas acham que o que é detido não é Cristo, não é o anticristo, é Cristo que é detido. Eu não sei de onde elas conseguem tirar essa leitura, mas conseguem. Não. Um está detendo e o outro está sendo detido. O que está sendo detido é o iníquo, o aparecimento dele, como eles falam na carta claramente. E o que está detendo eles são profecias. São eventos que eles poderiam ver claramente. Então o apóstolo Paulo conhecia que o reino da Síria, seja lá como ele viesse no futuro, ele sabia que tinha que ser condizente com as profecias. Ou seja, ele não usou esses termos, inspirado pelo Espírito Santo, para colocar a gente à prova hoje. Ou será que foi mais uma combinação dele? Vamos deixar todo mundo na confusão. Claro que o apóstolo Paulo não pensou isso, e nem o Espírito de Deus. Vamos deixar todo mundo na confusão. Porque ele deixou o caminho ali, os atalhos. Vamos ver aonde está o sopro que Deus vai matar o ímpio com o sopro dos seus lábios. Paulo sinalizou ali também Daniel 8, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, tem que ser lido antes do 2, porque no 1 ele fala da vinda de Cristo. Compreendeu? Deu para entender? Outro ponto. Paulo escreve Gálatas. Em Gálatas, você vai ver que ele vai estar falando muito de Ismael, de Isaac. Hoje você sabe, os filhos de Ismael são considerados filhos da carne. Mas os filhos de Ismael, que eles falam, nós somos filhos de Ismael. Você sabe que é o povo do Oriente Médio. Os países que estão ao redor de Jerusalém. Zacarias 12, Zacarias 14. Os países que estão ao redor de Jerusalém, os que querem Jerusalém. Esses são os filhos de Ismael. E os filhos de Isaac são os filhos da promessa, os filhos da livre. Ou seja, Paulo escreveu a carta. Nessa carta vai aparecer esses termos, só que no começo da carta ele fala assim: ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, que seja anátema. Usou uma palavra aramaica para falar maldito. Porque no hebraico a palavra maldito é Alá. Será que ele compreendia tudo isso? Será que ele sabia que no ano 610, depois da morte de Cristo, iria vir um anjo do céu, sei lá se ele veio literalmente ou não, se veio ao enviado do diabo, da parte de Deus, Deus permitiu isso, como ele permitia no tempo dos profetas, e chegou para um homem chamado Mohammed e falou: Alá é o único Deus, e Mohammed o seu profeta. E ali uma nova Bíblia, um novo livro, uma nova Bíblia que arrebata muito mais pessoas do que arrebata a Bíblia. Hoje tem muito mais islâmicos no mundo. Um livro considerável no mundo, o Alcorão. Paulo sabia disso? Que realmente aconteceria isso? E prega um outro evangelho? E que Paulo fala, considere ele maldito. Palavra maldito, Alá. Quem é o Deus deles? Alá. A pregação deles é Alá, é maldita. Paulo sabia disso? Não sabia. Eu inventei isso? Bom, eu tinha que ter uma mente brilhante para inventar isso, né? Não inventei isso. Ou seja, é um outro evangelho, cujo fim vai ser o reino da besta estabelecido na terra. Bate com profecias, bate com tudo, bate até com a realidade que a gente está vendo hoje. Tá certo, irmãos? Esses são o poder das escrituras, dos profetas, que Deus deixou, que Deus elaborou, que Deus planejou, para que hoje houvesse pregações, houvesse corações sendo postos à prova. Tá bom? Escreve aí o que vocês entenderam. Como eu falei, esse vídeo vai gerar novos vídeos. Eu vou deixar link de alguns estudos na descrição. Aí vocês acompanham, tá? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe e até os próximos estudos. Será Apocalipse 1 e Apocalipse 10.